Olá, queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Esteja tudo tranquilo aí na casa de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá ok? E basicamente o conteúdo de hoje, ele é a continuação de algo que nós vimos anteriormente, tá? Logo na nossa primeira aula, tá? Então é basicamente uma continuação. Eu vou fazer, né, obviamente, uma revisão bem breve, porque eu não perco a oportunidade de fazer revisão, nunca. Dá para fazer revisão, eu faço revisão, tá? E aí depois eu vou apresentar, né, o conteúdo novo para vocês, vou explicar. Como eu já falei, é uma continuação, tá? E sério, gente, é muito simples, tá? É algo muito simples, muito tranquilo, muito de boa, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. E inclusive eu vou, né, ajudar vocês. Vou explicar como vocês resolvem a primeira questão, que é a mais difícil, tá? Além disso, não deixe de fazer as atividades, não deixe de tirar as suas dúvidas, tá? Porque é a única maneira que eu tenho de te ajudar, tá? Eu sei que às vezes você fica com vergonha, ou então não quer, né? Mas pode chamar sem medo, ou então me procura, tá? Quando você puder aí que eu tiro suas dúvidas, tá? Porque isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui a captura de tela, tá? Como eu falei, eu vou começar revisando aqui, ó, rapidinho, tá? Ó, basicamente, deixa eu abrir aqui, um minuto. Basicamente, o conteúdo de hoje ele é uma continuação, né, daquela primeira unidade que nós vimos, as palavras, né? E aí nós vimos o conceito de léxico, né, que é o conjunto de palavras de uma língua, tá? Ou seja, todas as palavras do português é o léxico do português, todas as palavras do inglês é o léxico do inglês, todas as palavras do espanhol é o léxico do espanhol, né? E aí nós vimos que à medida que o mundo vai mudando, obviamente, vão surgindo máquinas, atividades, invenções, né? E nós damos novas palavras, né? Nós criamos novas palavras para dar nome a essas coisas, a esses objetos, tá? E por isso o léxico está sempre se renovando, né? Então o léxico é algo que sempre se renova. Isso eu creio que vocês compreenderam bem, né? Não é nada difícil. Depois nós vimos que essas novas palavras que surgem são chamadas de neologismo, tá? E o neologismo ele pode ser semântico, que é quando uma palavra já existe, mas ganha um novo significado, né? E aí eu citei, por exemplo, aquela música, né? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brotar significa germinar, tá? Mas, atualmente, ela ganhou um novo sentido que quer dizer aparecer, né? Então, quando a gente se brota no bailão, quer dizer aparece no bailão, tá? Então, aí é um exemplo de neologismo semântico, tá ok? Eu creio que isso daqui também vocês lembram, né? Se não lembram, tá lembrando agora, tá relembrando, tá? Nós temos o neologismo sintático, tá? Que é quando existe a combinação de elementos já existentes na língua, como a derivação ou a composição, tá? Como, por exemplo, a palavra clonagem, tá? Que é formada de clone, palavra de origem grega, mas agem sufixo formador de substantivos. Né? Então, quando eu uso prefixos, né, e coloco esse prefixo em alguma palavra, é um exemplo de neologismo sintático, tá ok? É algo muito simples, muito tranquilo e de boa. Que inclusive vocês vão ver ano que vem também, né? E aí eu expliquei para vocês que apesar da língua portuguesa possuir várias palavras, né, inúmeras e inúmeras, nós não usamos todas elas, né? Nós só usamos uma pequena parte, tá? E essa pequena parte que nós usamos quando nós escrevemos ou falamos, tá? São o nosso vocabulário, tá ok? E logicamente, quanto mais palavras eu conheço, mais fácil será entender o que eu leio ou será mais fácil escrever uma redação, tá? Por isso que nós sempre fazemos algumas atividadezinhas voltadas para a leitura e por isso que eu tenho aquele livrinho lá onde eu anoto os livros que vocês pegam, tá ok?
Ler é essencial. Continuar aqui. Ah, isso é importante, ó. Além disso, uma palavra é resultado da associação, tá? Da união de uma forma sonora, ou seja, os sons a um significado, né? Que é a ideia que logo vem à nossa cabeça quando ouvimos aquele som. No entanto, é importante ressaltar que uma palavra com o mesmo som pode ter sentidos diferentes, tá? Lembrem-se disso porque isso vai ser extremamente importante para o nosso conteúdo de hoje, tá? E aí nós vimos que uma palavra ela pode ter um sentido denotativo, né, que é o uso de uma palavra no seu sentido primitivo, comum, habitual, em seu significado original, tá? Então, quando eu uso... Deixa eu olhar aqui. Né? Quando eu digo assim, o cachorro caiu, né? Eu estou usando a palavra no sentido real, né? Quando eu falo assim, cachorro é o animal, né? O animal doméstico, tá? E aí nós temos, vou colocar aqui, o sentido conotativo, tá? Que é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Né? Agora, se eu pego essa mesma palavra cachorro e eu digo que fulano é um cachorro, né? Tô querendo dizer o quê? Que talvez ele não preste, tá? Isso é o sentido figurado. A mesma coisa quando eu digo assim, esse animal é um gato, né? Gato, ó, no sentido real, felino. E quando eu digo aquele cara é um gato, aquela mina é uma gata, né? Tô usando no sentido conotativo, tá? Só para recapitular, mas isso também vocês já viram. Deixa eu olhar aqui. Ah, deu certo. E aí nós temos, eu fiz também, não sei se vocês lembram disso, uma tabelinha, né? Onde eu explico as diferenças, né, entre sentido denotativo e conotativo. E aí eu expliquei para vocês que denotativo, né, quer dizer dicionarizado. Então a palavra ela é com significação restrita. A palavra com sentido comum, né, que é aquele encontrado no dicionário. E a palavra é usada de modo objetivo, né, direto. Já no sentido conotativo, né, que é o mesmo sentido figurado, a palavra ela possui uma significação ampla, tá? A palavra carrega valores sociais, afetivos e etc. E você, só vamos entender realmente o que a frase quer passar a partir do contexto, tá? Ó, você lembra, tá? Como eu falei, você lembra que a palavra ela é a união de uma forma sonora a um significado, a uma ideia, só que o mesmo som pode ter sentidos diferentes? Pois é, ó. É exatamente isso, tá? É exatamente disso quando eu falo de hiperônimos e hipônimos, tá? Então, quando eu falo de hiperônimo e de hipônimo, eu vou estar falando de... nesse caso não, perdão. Né? Eu vou estar falando, né, dessa relação, da relação entre palavras, mas não diretamente entre... Não diretamente que elas têm o mesmo som, tá? São sons diferentes. Perdão aí. Deixa eu colocar aqui de novo. Mas vocês vão entender direitinho. Vou colocar aqui. Lembrando, tá? Que antes disso nós vimos também... Lembrando que anteriormente a isso,
nós vimos, tá? Sinônimos e antônimos também, tá? Sinônimos, aquelas palavras que possuem significado semelhante, né? Feliz, alegre, né? E antônimos, palavras de sentido oposto, né? Feliz, triste, bem, mal, tá ok? E aí nós temos o nosso conteúdo de hoje, tá? São os hiperônimos. Abrir aqui de novo. São os hiperônimos e os hipônimos, tá? Os hiperônimos e os hipônimos são estudados pela semântica, tá? Quando eu falo de semântica, eu falo de significado, tá? E aí, a semântica, ela é uma área da linguística que se ocupa do estudo do significado das palavras, tá ok? E ela analisa a relação entre significantes, ou seja, entre significado das palavras, tá? Agora, tá, que nós já sabemos, né, que os hiperônimos e os hipônimos são estudados pela semântica e que a semântica é uma área da linguística, nós vamos ver, tá? Nós vamos diferenciar os dois, tá? É o seguinte, quando eu falo de hiperônimo, tá? Do grego hiperônimo, hiper, acima, sobre, iônimo, nome, tá? Eu falo de palavras de sentido genérico, tá? Ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que o hipônimos, tá? Por exemplo, animal é o hiperônimo de cachorro e cavalo, tá? Legume é hiperônimo de batata e cenoura. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda e alicate. Doença é hiperônimo de catapora e bronquite, tá? Então, quando você ouvir de hiperônimos, lembra que são palavras de sentido genérico, tá? E aí nós temos os hipônimos, tá? Do grego hipônimo, hipo, debaixo, inferior, iônimo, nome, tá? São palavras de sentido específico, ou seja, são palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que de outras, tá? Então, por exemplo, maçã e morango são hipônimos de fruta. Vermelho e verde são hipônimos de cor. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Flores e árvores são hipônimos de flora. Gripe e pneumonia são hipônimos de doença, tá? Então, ó, tirar aqui, tá? Hiperônimo, tá? Hiperônimo, palavras de sentido mais genérico. Hipônimo, palavras de sentido mais específico. Tá ok? Vou continuar aqui. Hiperônimo genérico, hipônimo mais específico, né? Imagina que você chega no supermercado para fazer compras, né? E você vê lá uma seção só de frutas, né? Fruta é o hiperônimo. Maçã, banana, abacate, melancia, melão são hipônimos de fruta, tá? Só para exemplificar melhor. E aí, caso você tenha dificuldade para lembrar a função de cada um dos elementos estudados agora, basta se lembrar da etimologia das palavras. O hiper está associado à ideia de excesso, enquanto o hipo está relacionado com a ideia de escassez, tá? Além de ser importante para a semântica, além de serem importantes para a semântica, os hiperônimos e os hipônimos estão intrinsecamente relacionados com a enrolei aqui, coesão textual, tá?
Isso porque são elementos importantes para a retomada de ideias anteriores em um texto, evitando-se a repetição desnecessária de ideias e expressões, tá? E tá, só para vocês lembrarem. E aí eu coloquei, e aí tá a questão 1 do exercício de vocês, tá? Nesse primeiro quadro aí, na primeira linha vocês vão colocar hiperônimos, tá? E no restante vocês vão colocar hipônimos. Então vamos pegar aqui essa coluna, tá? Considerando que a primeira linha eu tenho que colocar o hiperônimo, o que seria um hiperônimo de vestido e blusa? Roupas, né? E aqui eu colocaria roupas na primeira, e aqui eu colocaria, por exemplo, calça, short e camisa, né? E assim vai, tá? Só coloquei aqui só para exemplificar. Fruta, hiperônimo. Hipônimo de fruta: maçã, banana, morango, abacate, abacaxi. E aí vocês vão completando o quadro, tá? E aí nós também temos a ambiguidade, tá? Que é o conhecido duplo sentido em uma mesma sentença ou frase, tá ok? Por exemplo, o cachorro do meu marido é um chato, tá? Se você perceber nessa frase, tá? Não fica muito claro se o cachorro é o próprio marido ou o animal de estimação dele, tá? Em casos onde há fala, podemos perceber no tom a diferença, porém na escrita pode sim ter uma dificuldade de interpretação, tá? E eu trouxe outros exemplos, tá? Falei com minha prima que estava brava. Quem estava brava? A pessoa que falou com a prima ou a própria prima? Né? O aluno disse ao professor que era paulista. Quem era paulista? O aluno ou o professor? Né? A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. De quem era o carro? Do Pedro ou da mãe? Né? Então, são aí alguns exemplos de ambiguidade, tá? Lembrando que a ambiguidade, né, esse caso de ambiguidade, tá? Ele se resolve a partir do contexto. Quando eu sei o contexto, né, quando eu tenho uma imagem, então quando eu tenho, né, na linguagem oral mesmo, alguém falando, pelo tom da voz eu consigo saber, tá, o que a pessoa realmente está querendo dizer, tá? Mas em contrapartida eu sei que isso é algo que vocês já viram bastante, tá ok? Então é basicamente isso. Eu foquei mais nos hiperônimos e nos hipônimos, tá? Porque, como eu falei, a ambiguidade vocês já escutaram bastante. E né, é só o que nós trabalhamos basicamente. Então fiquem bem, não deixem de fazer a atividade e nem de tirar as dúvidas, tá? E mais uma vez, qualquer coisa me procura que eu te ajudo, tá? Um abração e até a próxima.